Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo aqui na nossa plataforma digital. Graças a Deus hoje com o Facebook restabelecido, o Instagram restabelecido, o WhatsApp restabelecido. A gente tem uma ideia exatamente como aconteceu no dia de ontem, a importância e a dependência da tecnologia que a nossa vida tem, né? Foi um verdadeiro caos ontem, por volta das 10h30, 10h40 da manhã, essa oscilação, essa instabilidade nessas plataformas, né? Facebook, Instagram e também no WhatsApp. E aí fez todo mundo ter que se movimentar. A gente conseguiu subir alguns vídeos no Facebook no finalzinho da noite, mas ainda conseguimos utilizar, a exemplo do que fizemos ontem, a transmissão no YouTube. Então não deixamos de cumprir o compromisso de prestar serviços, informação de utilidade pública, especialmente num dia tão importante para o ABC quanto de ontem. E hoje estamos aqui, nesta quinta-feira, 4 de julho de 2019, mais uma vez trazendo informações importantes, o resumo do dia, toda a equipe aqui escalada, na produção, aqui nos trabalhos técnicos, a Ingrid Santos, o Ayrton, a Flória Socorro, o Pedro, a Amanda Lemos, Jorge Garcia, o Carlos Carvalho hoje aqui também nos ajudando em toda a produção. E para falar de tudo que é transporte hoje, programa dedicado, destinado a falar da mobilidade urbana. Ao meu lado, diretamente do site do Dia a Dia, do Diário do Transporte, vai atualizar conosco aqui o Adamo Bazzani, meu amigo jornalista. Boa noite, Adamo, tudo bem? Boa noite, Leandro Amaral, boa noite também a quem nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores. Leandro Amaral, repercussões muito grandes dos anúncios, né? A gente nem pode dizer como que foi um anúncio. Como a gente apostava ontem. Exatamente, já, né? Repercussões e dúvidas ainda que, se a gente tinha dúvidas ontem, né, que a gente bateu esse papo, a gente comentou, hoje as dúvidas aumentaram, e não só aumentaram entre a gente e jornalista, dentro também do próprio setor de transportes. Isso. Nós temos aqui no estúdio já dois convidados importantes, especialistas no assunto, principalmente na questão do BRT. Nós vamos tratar já o assunto do BRT, porque nos últimos tempos, né, Adamo, foi uma sopa de letras aqui no ABC. É VLT, é monotrilho, é BRT, qual é a diferença? E se pra gente da imprensa a gente tem dificuldade de entender, ontem na coletiva a gente explicou aqui, você, o Carlos Carvalho e eu, o próprio secretário Alexandre Baldi com dificuldade ali de esclarecer os pontos. Imagine para quem está em casa. E na prática, o usuário na ponta, ele quer um transporte coletivo eficiente, de qualidade. Pouco importa ali qual que é o abecedário, a nomenclatura. Exatamente. Ele quer qualidade no transporte. Mas no nosso papel e dentro das possibilidades, a gente tentou ao longo do dia desta quinta-feira procurar ali, pelo menos as partes envolvidas diretamente no anúncio do governador João Dória no dia de ontem, para a gente ter mais informações, a gente ter o que a gente chama no dia a dia jornalístico lead, né? Ter o mais concreto para passar a você que nos acompanha no outro lado, na telinha e na telona. Vamos começar pela linha 10, Adamo Bazzani? Vamos começar porque é o que está mais próximo, né? Pois o que está mais próximo de acontecer algo. Se é tudo que eles falaram que vai acontecer, a gente não sabe. Mas algo está para acontecer. É verdade. Aí nós saímos ontem, inclusive do estúdio aqui, dando aquela informação. Olha, o mais palatável, o mais palpável, na próxima quarta-feira, 10 de julho, toda a frota da linha 10 turquesa, a linha de trens, aqui com 9 estações no ABC, essas composições serão trocadas. Vai ter toda a renovação da frota aqui na linha 10. Agora, não se sabe qual é o modelo, não se sabe se vai ser uma transição gradativa ou vai ser tudo de uma única vez, que não é habitual, como o Adamo já informava ontem, nas composições nos trens da CPTM. Só que ontem, até pelo adiantar da hora e pelos problemas nas redes sociais, exatamente, não foi possível fazer contato com a CPTM, o que a gente fez no dia de hoje, Adamo. Exatamente, fizemos contato, você, Leandro Amaral, a gente também aqui no Diário do Transporte, eu, a Jéssica Marques, repórter do Diário do Transporte. E a gente ficou ainda com algumas dúvidas. Né? Até porque a nota, já dizia o nosso colega Anderson Afonso de jornalismo, aliás, um abraço Anderson Afonso, nosso precursor lá na Rádio ABC. O problema de nota oficial é isso, é que você não consegue dialogar com a nota oficial. Exatamente. Você manda ali uma série de perguntas, vem a resposta, mas se é uma resposta pouco ali informativa, você não consegue contrapor. De qualquer forma, a Ingrid Santos tem a nota aí na tela, nós vamos colocar a íntegra para você que está em casa,
acompanhar o que disse a CPTM. O Adamo Bazzani, através do Diário do Transporte, a gente, que nós fizemos vários questionamentos. Exatamente qual vai ser o modelo, porque se na quarta-feira já vai estar operando, não é possível que está sendo fabricado ainda. Exatamente. O trem já está pronto. De onde vem esse trem? Vai ser um seminovo? Vai ser um trem 0 quilômetro? Enfim, como é que vai ser essa história? E não se fabrica trem em uma semana, Pois né? é, exatamente. E aí a CPTM está dando aqui a nota oficial. Vamos lá, Ingrid, ó. A nota oficial da CPTM. Vamos ler aqui, o Adamo também já comenta na sequência. A CPTM confirma que a frota da linha 10 turquesa será renovada. Nada mais justo, né? Imaginar que a CPTM iria contradizer o governador João Dória. A partir do dia 10 de julho, portanto, na próxima quarta-feira. Os detalhes, que aí sim seria o mais importante, seria a nossa manchete, estão sendo definidos pela operação e serão divulgados em breve. A modernização no sistema de sinalização será feita com a retomada do contrato de instalação do sistema CBTC, que o Adamo vai falar já já, neste semestre de julho, ou seja, até o final deste ano de 2019. Atualmente, 3 estações da linha 10 turquesa, Guapituba, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, estão em obras de adequação de acessibilidade. O prazo de conclusão é neste ano. As demais estações estão em fase de projeto. Ou seja, detalhes de qual vai ser o trem que vai circular aqui na linha 10 a partir de quarta-feira, segue a dúvida. Vamos até analisar semanticamente o texto, como se diz. Uma renovação de frota. Renovação de frota não significa que vai ter o trem novo 0 km, igual se deu a entender, mas não se afirmou, ontem na coletiva do João Dória e também do Alexandre Baldi. Esses trens espanhóis aí que tem na linha 10 turquesa, da série 2100, são a partir de 1974, são trens antigos. É bom lembrar também, Leandro, que a vida útil de um trem também é longa. Se você falar, esse trem tem 10 anos, é diferente de um ônibus que tem 10 anos. 10 anos para um trem não é extremamente velho. 10 anos para um ônibus já está chegando na sua vida útil. Mas trem de 1974 já está bastante avançado. Diz que vai ter uma renovação de frota, mas não diz se esse trem vai ser novo ou não. E aí que está a minha dúvida, que a CPTM precisa esclarecer. Se são trens que já existem, se são trens que já estão rodando, seminovos, esses trens vão sair de algum lugar para ir para a linha 10. E como que vai ser a operação disso? Ontem o secretário Alexandre Baldi falou por uma vez, depois não confirmou mais, que seriam os trens da linha da série 7000 e 7500, que são trens que já estão em operação, alguns na linha 12, Safira, na linha 9, Esmeralda. Então vamos supor que são esses trens que vão chegar para a linha 10 turquesa. E a linha 9, e a linha 12, e a linha 11, embora que a linha 11 está recebendo trens realmente novos. Vai desfalcar essas linhas? Então já tem essa dúvida. Quando fala essa questão de a CPTM está definindo as operações, como vai ser o sistema operacional, o serviço operacional, vai mais ou menos ao encontro, não de encontro, não, ao encontro compatível. Senão é colisão. Exatamente. O trem de encontro é perigoso, mas vai ao encontro do que a gente apurou, que até mesmo dentro da CPTM ainda há dúvidas. É verdade. Tanto que falou em breve, mas esse em breve é o seguinte, amanhã é sexta-feira, depois sábado e domingo, tem o feriado na terça-feira com a emenda na segunda, ou seja, eles vão anunciar na própria quarta-feira, quando já vai começar, segundo a promessa do governador e do secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, os novos trens aqui na linha 10. Até curioso, porque hoje a CPTM divulgou uma nota falando da linha 7 Rubi, Adamo, e justamente também dessa troca da frota. Falando, a linha 7 Rubi da CPTM passa a operar somente com trens novos. E a gente foi lá dar uma olhada, né? A partir dessa semana, somente composições com ar-condicionado e salão contínuo de passageiros da série 9500. Que é a mais nova. Isso, circulam de passageiros da série, ou seja, nas estações Luz e Jundiaí. Assim, saem de cena os trens da série 1700, que fizeram história na ferrovia. E aí você falava
dessa questão de quilometragem, Adamo, e a CPTM coloca aqui, 60 milhões de quilômetros rodados, equivale a 156 viagens da Terra à Lua. Ainda circulavam até semana passada no trecho entre Francisco Morato e Jundiaí. Só que esse grau comparativo no trem, como o Adamo evidenciou aqui, é totalmente diferente para você que está em casa. De um carro, de um ônibus, totalmente diferente. Aí imaginava-se que era essa versão que viria ao ABC, mas até pela nota da CPTM não será, porque todas essas unidades, que foi o último lote de compra exatamente, do Estado, a série 9500, que são aqueles trens. Foi um lote de 65 composições, foi uma licitação 2012 e 2013. Esses trens deveriam até, inclusive, ser entregues todos até 2016. Houve problemas, e aí a CAF, aí a Rotem, Hyundai Rotem, né, uma empresa espanhola que tem sede aqui em Hortolândia também, e a Hyundai, que é uma empresa coreana, entregaram esses trens atrasados, mas entregaram. A informação que a gente tem, até acompanhando o Diário Oficial, acompanhando os bastidores, o dia a dia da CPTM, é que desses trens para frente não houve mais nenhuma compra, com exceção dos trens da linha 13 Jade, que estão sendo fabricados pela CRRC lá da China. Depois, a gente não tem mais informação de outras compras de trem. E se você lembrava, Adamo, até matéria que o site Diário do Transporte fez, inclusive com a direção, CPTM, enfim, as autoridades responsáveis pelo assunto, a linha 10 há muito tempo é alvo de promessa de licitações específicas, da troca da frota, mas nunca foi dado um prazo, né? Nunca foi dado um prazo. A última informação que a gente teve antes do que tudo que foi anunciado ontem, foi com o presidente da CPTM, o Pedro Moro, que por 2 oportunidades disse o seguinte, que a CPTM estava elaborando um modelo de compra. Até na ocasião se cogitou em fazer leasing para trens, igual também o metrô também está cogitando essa questão de leasing, mas o modelo de compra, pelo menos até maio, as últimas declarações do Pedro Moro, ainda não tinha uma definição oficial. Isso. E até para responder, foi até uma demanda que os nossos internautas trouxeram, quando termina a nota da CPTM, pode colocar na tela, Ingrid, por favor, falando exatamente das 3 estações que passam por intervenção, por reforma na questão da acessibilidade, Guapituba, Ribeirão e Rio Grande, naquela temática que muitos internautas passageiros reclamam que não tem acessibilidade nas estações do ABC, em especial Utinga, em especial em São Caetano do Sul, e pela nota ficou claro, são essas 3 em andamento, Guapituba, Mauá, Ribeirão e Rio Grande, mas as outras 7 não tem prazo. Está em estudo, mas não tem nenhum deadline, não tem um horizonte em relação a isso, até para compartilhar a informação com quem está em casa. E por que a gente perguntou isso? Porque ontem, ao anunciar, o Alexandre Baldi e o vice-governador Rodrigo Garcia deixaram claro que a linha 10 vai continuar sendo gerida pela CPTM, porém com padrão metrô. E o padrão metrô não é só você trocar a frota, mesmo que seja uma frota 0 km. Você tem que melhorar o sistema de organização das plataformas, as estações, senão é igual que o Adamo falou ontem, é você colocar uma Ferrari num pedregulho. Numa rua de terra, né? Então, para ter um conselho para os professores depois, quando a gente bater um papo, eles até confirmam isso para a gente, tem que ter um conceito de metrô, que é o que você falou, acessibilidade, comunicação com o passageiro, integração com a rede. A gente ontem comentou que tem um CCO da CPTM e um CCO do metrô que mal se conversam, né? E a questão que aí falou na nota do CBTC, traduzindo, né, que é o controle de trens baseado em comunicação. Falando de uma maneira bem simples, esse CBTC ele permite com que os trens andem mais próximos uns dos outros, com mais segurança, com mais velocidade também nessa proximidade, e com isso aumenta a capacidade da linha, porque é mais trem, obviamente, que ele vai ter mais lugar para oferecer, e diminui, obviamente, o intervalo da linha. Então, quer dizer, entre ter um trem novo ou seminovo, quarta-feira, e você, entre aspas, metronizar, né, deixar a linha 10 turquesa como metrô, a gente tem um chão pela frente. Pois é, vamos já interagir aqui com os nossos entrevistados, os nossos especialistas, mandando um abraço aqui
para nossa audiência, ó. Quero mandar um abraço pro Miro Mota, sempre nos acompanhando, Raul Veríssimo Alves, Marcos Longo, Luciana Borba, o Jefferson Domingues Ribeiro, Geraldo Gasparotto. Legal, obrigado pessoal pela participação aqui, eu não vou repetir os nomes. Marcos Savoy, nosso colega jornalista, grande abraço Marcos Savoy, e o pessoal aqui muito cético em relação a essas mudanças, né? Hoje ao longo do dia o que eu ouvi de mensagem, WhatsApp, o pessoal, olha, mais uma vez promessa. E olhando o histórico é possível entender, porque o ABC há muito tempo é alvo de promessa aqui, mais de prático mesmo. A própria modernização da linha 10 se fala há muito tempo e até agora nada. A linha 20 vira e mexe é recorrente. A linha 18 teve maquete, teve outdoor, teve capa de revista, teve tudo e nem sequer começou a obra. 2014 eu estava no Palácio dos Bandeirantes, Geraldo Alckmin, governador, ali assinando com o consórcio Vem ABC e tudo, não teve obra iniciada, ou seja, o pessoal tá meio que todo mundo São Tomé aí, né? Tá querendo ver para crer justamente nessas mudanças que, em tese, são muito importantes, como a gente disse ontem. Mas mais importante ainda é o olhar técnico, é a gente extrair o conhecimento daqueles que estão no dia a dia, que tem todo o balizamento técnico para trazer para a gente o que é pró, o que é contra, o que precisa ser alterado, o que não precisa, qual é o impacto disso aqui na região do ABC, desses modelos e desses conceitos que para muita gente aí são conceitos novos, são novidades aqui no dia a dia da mobilidade urbana. Quero cumprimentar aqui inicialmente o arquiteto e urbanista Flamínio Fischmann, nome conhecido, está no dia a dia do transporte há muito tempo, da mobilidade urbana, arquiteto e urbanista pela Universidade Mackenzie, 7 anos de experiência como consultor da CET, ex-gerente de planejamento na empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU, consultor da Socicam e do INST, o Instituto Nacional de Segurança no Trânsito, presidente do Comitê de Trânsito da Agência Brasil de Segurança, fundou e é sócio da empresa de consultoria Projeto 34 desde 2004, além de professor de inúmeros cursos, entre eles o curso de pós-graduação Gerente da Cidade da FAAP. Flamínio, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês e uma discussão tão legal, tão produtiva, uma região tão querida do estado de São Paulo, que é a região do ABC, que a gente tem tanto carinho e espera dar uma contribuição e trazer algumas informações que possa acrescentar e esclarecer essas novidades que foram anunciadas. Perfeito. Também aqui conosco o Fábio Bordim, engenheiro, professor do Instituto Mauá de Tecnologia. O Fábio é conselheiro também no Instituto Mauá de Tecnologia, associado da Assembleia Geral e no Conselho Diretor atua como superintendente de Planejamento e Desenvolvimento. É membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade de São Caetano do Sul, membro do grupo de trabalho da rede de centralidades do Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana de São Paulo e faz parte da delegação técnica do Consórcio Intermunicipal Grande ABC no âmbito do Programa Internacional de Cooperação Urbana. Engenheiro mecânico pela Escola de Engenharia Mauá. Professor Fábio, obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Né? Uma satisfação aqui poder compartilhar com a sua audiência um tema tão apaixonante quanto importante para a região. Né? Moradores do ABC sabem qual é o desafio de transporte, vive isso no dia a dia. Né? Essa circulação entre cidades que se misturam, né? E o desafio de cruzar por essas cidades, com cada um com uma legislação, com tempo de semáforo, né? Quando a gente acompanha notícias como essa que todos vivenciamos, a linha, o metrô, vai chegar a modernização. Exatamente. E mudança de cenário novamente, então a gente espera sempre que venha para melhorar, que a gente possa contribuir, né, dentro que for viável de ser executável, porque esse é um tema muito sensível e a população vive isso no dia a dia, esse desafio de transporte na região é muito pesado. E o objetivo aqui, Flamínio, professor Fábio, é exatamente esse, né, Adamo? A gente tem falado há muito tempo aqui. É óbvio que quando acontece um anúncio político, o primeiro impacto é justamente fazer uma avaliação política. E o principal, que é o que vai mudar ou não no dia a dia das pessoas, fica em segundo plano. E por isso hoje essa discussão técnica aqui, com quem conhece,
vocês viram pelo vasto, pelo amplo currículo, trajetória dos dois aqui, é trazer exatamente esse dia a dia. Por isso, Flamínio, e para quem não se lembra, o Flamínio ele esteve recentemente no consórcio intermunicipal Grande ABC, inclusive teve a oportunidade de, no consórcio, aqui pertinho do Repórter Diário, apresentar o conjunto de vereadores do ABC, integrantes da frente parlamentar ali, que estava debruçada sobre a linha 18, apresentar aspectos importantes do BRT. Flamínio, para quem nos acompanha, usuário do transporte coletivo, qual o impacto desse anúncio do BRT e o que o BRT pode mudar a vida dessas pessoas? Olha, eu vejo com muito otimismo essa decisão do governador de substituir o BRT pelo monotrilho. Está substituindo uma ideia, uma intenção por uma possibilidade de uma ação concreta e entregar para a população do ABC um sistema de transporte que atualmente a gente está numa fase de mudança, de geração, eu diria assim, que tem um potencial incrível de fazer um sistema moderno, eficiente e com uma capacidade maior, com um custo menor, com uma série de qualidades e vantagens superiores ao monotrilho. E com isso vai contemplar a região do ABC, eu diria, com um BRT de alta capacidade mais moderno do mundo, que hoje a gente tem essa possibilidade de implementar isso. E eu acho que a população do ABC não deveria exigir menos que isso. Professor Fábio, da mesma forma, para a gente introduzir o assunto, qual o impacto do BRT na vida das pessoas e principalmente dos passageiros que já projetam a utilização desse modal? Eu acho que ainda temos um bom caminho, né, até a implantação do sistema. É uma notícia muito recente, ainda outras discussões técnicas, informações vão surgir, vão permitir a gente ter uma posição um pouco mais assertiva. É importante, lógico, reconhecer que da situação que nós temos hoje, nós vamos ter um ganho de produtividade, de eficiência, de melhoria, mas também que a escolha dos modais, quando nós vamos caminhando, né, desde o metrô, que é 9 vezes mais que o VLT, que é 9 vezes mais que o BRT, você também perde algumas qualidades desses sistemas de transporte. Justificáveis para mais fluxo, menos fluxo, são outras discussões, mas um BRT, por mais eficiente que seja, ele não vai fazer todas as passagens, né, com cruzamento elevado por pontes e viadutos, senão eu estou reproduzindo um sistema monotrilho em montanha-russa, né? Então, esses cruzamentos vão interferir na qualidade do resto do transporte da malha. O sistema ele vai eficiente, produtivo, ótimo, né? Um sistema de se comenta muito, né? Metronizar o sistema de corredor, mas ele tem também, fruto da melhor capacidade de instalação, da menor quantidade de investimento, menos ganhos em relação à sua interface com a malha instalada, que é preciso ter cuidado e buscar, talvez, outros investimentos que minimizem esse impacto desses cruzamentos, né, entre o sistema de corredor que vai ser instalado e a malha que está projetada e usada hoje. E tem tecnologia para isso, para reduzir esses impactos, tanto em obra quanto tecnologia embarcada nos veículos? As duas coisas, né? Cada tecnologia tem um limite de acesso, quer dizer, a otimização da tecnologia de eletrônica, de controle de semáforo, fluxo, é algo que a gente tem muito a ganhar ainda, né? Quando a gente compara hoje a gestão da nossa malha em relação a gestões mais aprimoradas, tivemos uma oportunidade via do consórcio, por patrocínio da União Europeia, visitar lá em Turim, um sistema bastante desenvolvido de integração de informação. Você ganha otimização, lógico, mas isso é otimização dentro do limite. Algumas obras viárias ajudam isso em maior significado, mas exigem mais investimento. Então, eu acho que fazer um corredor BRT é ótimo, mas buscar a minimização desses impactos é um serviço que vai ficar para discussão da sociedade, de governo, de investimento, porque uma região que talvez foi a região das que mais densamente contribuiu também, né, com governo, imposto, etc., ela precisa também reivindicar a seu posicionamento, o seu investimento, para que a gente atraia cada vez mais investimento e possa respirar melhor.
Flamínio, até para a gente deixar claro para quem está em casa nos acompanhando, porque para o ABC uma temática realmente bastante longe a questão do BRT. Não tem nada palpável aqui mais próximo para elucidar. Por isso tem muita gente, até no primeiro, olha, o ABC vai ter um outro corredor exclusivo de ônibus. Ah, vai ser igualzinho o corredor ABD, só que para o outro lado. Aí tem gente que fala, vai ser outro Metra. É importante explicar para quem está em casa, na prática, como é que funciona o BRT e qual é o exemplo mais próximo que nós podemos ter daquele que vai se assemelhar aqui ao da região do ABC. Óbvio que ainda o edital não foi lançado, o Alexandre Baldi, secretário de Transportes, virá ao consórcio no dia 6 de agosto e prometeu detalhar o traçado, enfim, mas o que a gente já pode dizer de exemplos concretos de como funciona e até diferenças em relação ao corredor ABD que a gente conhece tão bem aqui no ABC? Tá. Olha, eu colocaria da seguinte forma. Quando surgiu o metrô, na década de 70, a gente não tinha metrô. Era curioso falar, puxa, metrô, o que é isso? É um trem? Bom, anda no trilho é trem. E como é que chama o carro? É um trem, é igual um trem. E o que diferencia o trem do metrô? Né? Então havia a importância da necessidade de esclarecer um novo sistema. É mais ou menos como está o BRT para um corredor convencional. Então, é uma outra geração, é muito mais eficiente que um corredor, como o corredor do ABD, aqui um corredor metropolitano, que tem uma boa avaliação, teve um momento de planejamento que ele, aliás, foi projetado dentro do metrô, né? O Adamo sabe dessa história, né? Então, que era a utilização, a complementação de sistemas de diferentes capacidades e o conceito de complementariedade no sistema de transporte é a chave da melhor solução para qualquer região. Então, você tem que ter o sistema alimentador, o sistema estrutural. Então, basicamente, o que a gente tem num BRT é o seguinte, primeiro, o veículo. Aqui a gente tem a possibilidade, hoje, de ter veículos elétricos. Qual a vantagem? O veículo elétrico ele tem uma aceleração e desaceleração muito diferente, muito mais eficiente que qualquer outro tipo de veículo movido a combustão. Então ele é mais rápido. E hoje a gente tem essa possibilidade, por isso que eu incentivo o ABCD, a exigir o que há de melhor em termos de BRT. Veículo elétrico, não o trólebus com fio. Não, veículo elétrico a bateria autônomo, tá? Que não depende de catenária, né? Aquela rede elétrica. Então, veículo elétrico com baterias. Né? Há um tempo atrás a gente tinha muitos problemas, tanto pela questão do peso próprio, as baterias eram muito pesadas, e hoje, com o desenvolvimento, por exemplo, as baterias são utilizadas nos celulares, né? A gente consegue imaginar a evolução tecnológica disso. E o BRT, o que ele tem? Por exemplo, o corredor metropolitano não tem ultrapassagem nos pontos. O BRT tem. O BRT tem conceito de linhas convencionais, que param em todos os pontos, as semi-express, que param em alguns pontos, e as linhas expressas. Onde você pega um parzinho de origem e destino, tem uma demanda para isso, você não para em nenhum ponto. O corredor ABD não tem isso. Então, e o monotrilho também não tem isso, não tem ultrapassagem, não tem linhas expressas nem semi-expressas. Daí a eficiência do BRT ser maior. Segundo, o conceito de estações versus ponto de ônibus. O corredor ABD ele tem pontos de ônibus, com abrigos, né? Convencionais com a bem cobertura. antigos ainda, né? Na época que se embarcava pela parte traseira. Exatamente. O BRT ele tem um conceito de estação, como idêntico à estação do metrô, no conceito. Inclusive com vidro, eu vi alguns com vidro. Tem que ser com vidro, coordenada a abertura das portas dos veículos com a abertura das portas da estação. Então permite que você tenha ar-condicionado, que você tenha carregador de Wi-Fi, que você tenha câmeras, que você tenha Wi-Fi, carregador de Wi-Fi não, carregador de celulares, enfim, todas as tecnologias que estão absolutamente disponíveis, que a gente tem condições de ter hoje
englobadas no mesmo local. Inclusive a estação ela fica elevada em relação à calçada, né? Eu vi uns vídeos lá que a estação fica diferente aqui, por exemplo, do corredor ABD, que você vê que é tudo linear, né? Então, a gente tem dois tipos. Para os ônibus que tem o piso alto, você pode fazer a calçada com uma rampa, que é o exemplo do BRT de Belo Horizonte. E talvez aqui a gente possa implantar um sistema de ônibus com piso baixo, com a tecnologia muito moderna, muito diferente, porque o veículo elétrico, a tração é direto nas rodas. Ele não tem aquela caixa, não tem aquele motorzão. Então, ele é muito mais limpo, permite um layout muito mais limpo. E o ingresso dessa plataforma com o ônibus se dá no mesmo nível. Então, não só para as pessoas no embarque e desembarque se torna muito mais eficiência a entrada e saída, quanto, por exemplo, para as pessoas que têm deficiência, para o cadeirante, para quem tem qualquer tipo de deficiência de mobilidade. E outra coisa é o seguinte, a cobrança é externa. Você passa o cartão numa linha de bloqueios antes de você entrar propriamente na estação. Quando você entra na estação, está fechado, qualquer veículo do BRT que esteja passando lá, você ingressa sem perder tempo de pagar e validar o bilhete. De validar na catraca. Então, essas são algumas das características de um BRT moderno. Então, hoje, a gente precisa entender um pouco o que a tecnologia, o que o mercado possibilita para a gente poder exigir o que é melhor. E, se me permite o professor, eu trabalhei no comecinho da CET, na década de 70 ainda, com muito orgulho, e participei do SEM, o Semáforos Controlados por Computador. E naquela época a gente já colocou laços autuados, onde você detecta a presença de veículos e que esses veículos conversam com o controlador semafórico e que pedem prioridade. Então não significa que cada vez que vai passar um veículo que vai abrir o semáforo e ele vai passar, porque você pode congestionar. A gente não tem nenhum interesse em desrespeitar o tráfego geral. Sim. Né? A gente tem que respeitar o tráfego geral. Mas isso dá muita eficiência. E o BRT, com um investimento adequado, eventualmente, se tiver um cruzamento muito importante, a gente tem que parar com a pão durice e achar que é como se fosse um sistema de ônibus, que fala assim, ônibus é coisa de pobre e que vai ter que esperar mesmo. E pensar em obras de arte. Então, se tiver, em algum caso específico, de fazer um túnel para passar o tráfego geral e o veículo passar em superfície, eu acho que é uma excelente solução. Eu acho que o professor poderia falar a respeito. Eu acho que essa interface, né, é o grande, talvez, pênalti da conversão dos modais. Hoje você observa, né, que grande parte dessa população do ABC aqui, desde ali de Santo André, São Bernardo, na Pereira Barreto, até lá em São Caetano, né, ele migra para a Anchieta para se dirigir a São Paulo. No meio deste caminho, há o canal Guida Liberti e Lauro Gomes. Quanto mais você intensificar esse fluxo, se ele é rápido, ele é preciso, mas ele precisa permitir o cruzamento de todo esse fluxo que se direciona em Anchieta. Então, a solução em si é lógica, ela é ótima, viável, pode ser melhorada, tem grandes qualidades, mas já que estamos partindo para uma solução tão mais econômica, por que não se estudar cada cruzamento com a sua devida interação, a sua obra de arte necessária, para que você tenha o melhor dos dois conjuntos? Porque nós temos, né, muito hábito de pensar na grande obra, no projeto, mas quando ela é inserida no tecido ali da malha viária, agora para dar a volta aqui tem que ir lá. Então, esperamos, né, muito tempo, temos uma nova solução a ser discutida e o que a gente espera é que tenha espaço para essas considerações. O canal todo, né, também era uma coisa que estava ainda no papel, mas ele ia ter uma ciclofaixa desde lá do Tamanduateí até São Bernardo, até a fase 2 lá no Casa. Ele ia ter o pathway, né, o caminho de pedestre também todo esse trajeto. Né? Quando você vê na prática ali, nós estamos ali no Instituto Mauá, talvez um dos trechos
mais estreitos ali, porque de um lado tem um talude de 12 metros, do outro lado tem um conjunto habitacional que é a garagem no piso inferior. Exatamente. Né? É um dos trechos mais estreitos, mais desafiadores. Então, eu vou precisar passar 2 faixas de ônibus, vai ter a ciclofaixa, não vai, eu preciso fazer interferências, ponto de ultrapassagem. Então, são desafios que a engenharia pode resolver. Perfeito. Mas quando nós buscamos, né, a comemoração pelo... Não é o mínimo custo, porque nós estamos falando de um investimento de quase 1 bilhão, com multa, isso, contratos, né? Mas entre o 1 e o 4, talvez nós tivéssemos agora a necessidade de brigar por um espaço das verbas necessárias, complementares, para que isso realmente possa ser celebrado em toda a sua extensão, para que o tecido viário, mobilidade, integração de modais, possa ser pensado, discutido e implementado. Porque uma vez que a obra é feita, não dá para falar, mas se passasse meio metro mais para lá, né? Já está feito. Décadas e décadas vão ficar ali. Adamo Bazzani. Ainda sobre a questão do ponto de ultrapassagem. A gente teve na semana passada, a convite da empresa Volvo, a gente também faz o acompanhamento do setor automotivo, no BRT Transmilênio, que a gente pode dizer que é um dos BRTs mais badalados do mundo, 2,5 milhões de passageiros por dia, e tem um ponto de ultrapassagem em praticamente quase toda a extensão. O Leandro Amaral viu também algumas imagens, só que ele é muito largo. Né? Tem a faixa de ultrapassagem, a faixa da parada do ônibus, a estação e do outro lado a mesma coisa. Um modelo igual esse a gente não vai ter aqui, né? O que eu diria é o seguinte, eu gosto muito de metrô, já projetei alguns, e eu acho muito bacana o metrô. O metrô, ele tem que atender determinada capacidade, determinado local, e que tem a ver com tecido urbano. Então, senão a gente iria fazer o metrô a cada 300 metros e seria absolutamente inviável. Historicamente, a gente produz 2 quilômetros, cerca de 2 quilômetros de metrô por ano, desde a fundação do metrô até hoje. Que é algo, por ser um investimento muito elevado e complexo, tudo, é algo que não consegue atender a demanda. Então, no caso lá de Bogotá, que o meu sócio, inclusive, foi um dos participantes do projeto, o Pedro Zaz, que fez o dimensionamento lá do BRT, existia uma calha viária muito favorável, né, que permitia você ter 2 faixas generosas que não tem aqui no ABC. Que não tem aqui. Só que a necessidade, lá no primeiro trecho, era a necessidade de uma demanda imensa, muito maior que daqui. Muito maior que daqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dimensionar um sistema compatível com a necessidade. Então, se a gente talvez não esteja um trecho inteiro, tem algumas fases mais críticas, né? É possível compatibilizar. Né? As informações são novas ainda, né? Estão chegando, qual é o traçado que vai ser alterado, sim, não. O importante, novamente, é que se tenha espaço para essas contribuições. Não é contribuição para gerar polêmica, é contribuição para gerar melhoria, otimização. Né? Pensar em cada cruzamento como um ponto importante, que precisa ser otimizado tanto para a questão do carro, da bicicleta, se vai ter patinete ou não, se vai ter estacionamento, tudo isso. E integrar. E só antes de falar da integração, vou aproveitar aqui até o gancho da pergunta do Adamo, o Flamínio, o professor Fábio. Ingrid, pode começar aí pelo BRT Belo Horizonte. Quero agradecer o Carlos Carvalho, separou algumas imagens, só para a gente tentar trazer um pouquinho dessas diferentes realidades aqui para a região do ABC. Aí é o BRT Belo Horizonte. Quais características dele, Flamínio? Muito diferente, enfim, o que dá para a gente pensar dele? Nós vamos mostrar na sequência o de Curitiba e o Transcarioca do Rio de Janeiro. Puxa, eu não sabia que vocês apresentavam, fiquei, olha, uma grata surpresa, né? Eu até tenho feito alguns estudos lá em Belo Horizonte, conheço um pouquinho o sistema do BRT, aí transporta, esse BRT de Belo Horizonte transporta cerca de 500 mil pessoas por dia. 500 mil de pessoas por dia. 500 mil de pessoas por dia. Quer dizer, é mais do que a gente precisa, certamente, aqui, da demanda aqui para o... Mais que o dobro aqui do ABC. Para a linha 18, né? Para a linha 18. É mais que o dobro. Mas ele tem esse conceito de linhas expressas, de linhas semi-expressas. Aqui mostra uma plataforma elevada, né? E eles têm 2 sistemas aí que operam conjugados, o sistema municipal e o sistema
intermunicipal, que inclusive tem estações diferentes, mas ele já trabalha aí com esse conceito de estações. Ingrid, pode pôr o de Curitiba? Sim. E esse de Curitiba foi, inclusive, ontem um exemplo utilizado pelo secretário Alexandre Baldi e pelo governador João Dória para dizer que seria o padrão aqui utilizado no BRT do ABC. É o mais antiguinho esse, né? Ele é mais antigo, né? É uma outra geração. É como até esse de Belo Horizonte, que também é muito bacana, é muito eficiente, a gente tem condições aqui para o ABC implantar um melhor que esse. Tá? Então, o de Belo Horizonte, por exemplo, ele tem todos os cruzamentos em nível, não tem nada em desnível, com travessias de pedestres, todas em nível, e com tempo de pedestre. Eles têm uma preocupação especial com o pedestre, a questão da segurança e a questão da integração. Isso é uma diretriz que eles respeitam demais lá. E esse de Curitiba foi uma referência que inclusive inspirou e ajudou, colaborou. Foi na gestão do Jaime Lerner lá, né? Foi na gestão do Jaime Lerner, que junto com paulistas daqui fizeram a concepção do projeto do Transmilênio de Bogotá, que virou referência mundial. Que é isso que a gente citou agora há pouco, o Adamo aqui. A inspiração e execução é totalmente brasileira, que isso expandiu para o mundo. Né? Acho que mais de 80 modelos implementados baseados nesse primeiro escopo de Curitiba. Pois é. Hoje tem até um site, que é o BRT Data, que registra cerca de 203 cidades no mundo, em 44 países que tem sistema de priorização de transporte. Tem todos os continentes, o BRT. Tem todos os continentes. Tem cerca de 5 mil quilômetros de prioridade em transporte. 5 mil quilômetros de extensão. Então, quer dizer, tem a modalidade BRT e tem alguns de corredores. Mas é uma extensão, digamos, que consolida muito, né? Sim, o uso, o modelo, a estrutura. Que garante essa experiência. Adamo. A gente acessou aqui o BRT Data. Por dia são transportados por BRTs no mundo, segundo aqui o site, 33.365.000 passageiros em 170 cidades. Está desatualizado. Está desatualizado, 5 mil quilômetros de extensão, né? 203 cidades. cidades em 44 países. 44 países. E só para pegar a opinião de vocês, Ingrid, mostra o Transcarioca lá do Rio de Janeiro, que é o modelo que a gente tem aqui desses exemplos elevado. O BRT pode ser elevado assim também? E para quais características um modelo como esse é recomendado? Olha, teve um período que a gente utilizava muito o veículo com piso elevado e tinha uma vantagem, tá? No ingresso do veículo, da estação para o veículo. Então nós tivemos até um caso aqui em São Paulo, que era o corredor Rio Branco Cachoeirinha. Não sei se vocês estão lembrados, né, que a gente teve um piso elevado. Mas hoje, eu acredito que a gente evoluiu muito na tecnologia de construção de ônibus. Por exemplo, porta esquerda foi uma criação brasileira que deu certo, que a gente exportou também. Né? E a tecnologia hoje, os maiores fabricantes de ônibus do mundo são brasileiros. Né? Tradicionalmente, e olha, que a gente está vivendo um período que tudo que é maior no mundo é chinês, né? População imensa, tudo lá é muito grande. Mas a gente tem muito orgulho da fabricação, da tecnologia de construção de ônibus aqui, das encarroçadoras, realmente atingiram um patamar de excelência. Então eu diria o seguinte, que eu não implantaria um sistema com piso elevado de ônibus. Eu colocaria ônibus hoje, os BRTs, que não são exatamente ônibus, o veículo do BRT, modernos, com suspensão a ar, que eles podem baixar ou até levantar. Adamo Bassani. Essa ainda é a questão desse BRT do Rio de Janeiro. É alvo de muita crítica. Estação depredada, inclusive lá está passando por uma intervenção. Né? O que acontece no BRT do Rio de Janeiro e a gente corre esse risco de estar aqui no ABC, os mesmos problemas também do BRT do Rio? Olha, eu diria o seguinte, todo sistema fechado precisa ter dono.
O metrô não tem quase depredação porque tem dono. E o que significa ter dono? É uma gestão permanente. O metrô, se quebra um vidro hoje, amanhã vai estar substituído. Se tem alguma coisa quebrada, suja, eles estão cuidando permanentemente. Essa é a marca do metrô. E um sistema como o BRT, a gente também tem que pensar na gestão dessa forma, na operação dessa forma. Tem dono. Então, qual a vantagem hoje? A vantagem é que a gente hoje consegue monitorar o veículo com câmeras internas e externas. Consegue controlar o acesso com câmeras internas e externas nas estações. Mas eu ia pegar um parênteses, controla por onde? Vai ter que ter uma central? Quem vai construir? Isso. Sistema de câmeras, circuito fechado em tudo. Um centro de controle, eu implantaria no coração de São Bernardo, junto ao terminal, que é a ponta. Colocaria um centro de controle com um pessoal de campo, com agentes cuidando da operação do sistema viário. Então não pode ter buraco, não pode ter pedra, não pode ter sujeira, não pode ter depredação, não pode ter nada. Então é uma equipe permanente, junto com vigilância. Não é armada, simplesmente para inibir. Locais onde a gente tem esse tipo de ação, a gente tem preservado e com a qualidade absolutamente íntegra ao longo do tempo. E eu acho que essa questão da gestão, tão importante quanto uma boa implantação, é uma boa operação, uma boa gestão. Acho que ali, cada sistema, hoje você tem diversos conceitos que vão amarrar o veículo, a plataforma, o sistema de embarque, o modelo de acessibilidade, né, com mais bateria, com menos, combinado com biocombustível, sim, não. Então, há uma série de informações ainda que precisam chegar, né, com mais definições, mais propriedades, para que se diferencie um pouco mais um sistema do outro. Quanto mais a plataforma do ônibus é baixa, menos você precisa levar para acessibilidade, escada, acesso, mais fácil. Mas é preciso ter uma arquitetura de transporte mais sofisticada para isso. Então, essas questões ainda precisam ser desenvolvidas. Acho que o que nós temos agora, de novo, é reconhecer, né, um ganho. A situação hoje é muito ruim em termos de transporte, isso vai melhorar com a implementação de um sistema como esse, mas ao mesmo tempo ver quais são os impactos mais negativos e transformar nisso numa mobilização positiva para que isso tenha integração, soluções com obras de artes efetivas e que eu possa ter o melhor dos dois sistemas, um sistema efetivo, mas que não atrapalhe todo esse fluxo hoje que sai do ABC para Anchieta com uma barreira de uma nova linha, né, que vai ser estabelecida no meio de um transporte rápido. Meu medo é esse BRT se concretizando dessa forma maravilhosa, ele ser uma ilha num oceano todo bagunçado. Primeiro, como que a gente pode pensar na integração? Integração, óbvio, tarifária, porque, por exemplo, o projeto original do monotrilho já previa a pessoa descer na linha, lá na estação Tamanduateí e entrar na linha 10 turquesa, entrar na linha 2 verde sem pagar nada. Então, primeiro, como que a gente tem que pensar nessa integração, primeiro, tarifária, e fazer com que ele faça parte de uma rede e exigindo das prefeituras também a melhoria dos ônibus municipais? Como que a gente pode dinamizar isso para o BRT não ser uma ilha no oceano de problemas aí? Esse é um dos grandes desafios do projeto, né? Nós não temos essa cultura ainda estabelecida de integração na prática. Nós temos um histórico grande de esforço, de mobilização, mas na prática hoje você não tem ainda os sistemas de gerenciamento de fluxo de tráfego entre uma cidade e outra da ABC, trocando sinais e fazendo uma integração, uma sincronização disso. Esse risco da Ilha de Excelência é o lado vazio do copo, né? O lado cheio é quem sabe isso seja um exemplo, né, e consiga disseminar. Nós temos aí a visita que foi feita para a comunidade europeia, foi em busca de recursos para um centro regional de operação e controle. Então, há um projeto... Quando eles vieram aqui fazer a visita em loco, um dos destaques, eles olha, cadê a integração, cadê as placas, cadê a ligação das plataformas? Os bilhetes, né? Olha, três bilhetes, esse exemplo lá de Belo Horizonte, que eu fiquei feliz, não conhecia, de saber que tem uma linha de uma concessão e outra de outra operando, no exterior isso é muito comum. Perfeito. Muito comum. Você tem um centro
com várias linhas de controle, cada um operado por uma empresa, com um tipo de contrato, com um tipo de logística, mas que os sistemas se conversam, né, se integram e maximizam o uso do investimento público. Essa é a grande ponta. Olha, né? eu tenho uma sugestão em relação a isso. Tenho participado de um grupo no Instituto de Engenharia, que a gente é adepto à implementação do que a gente chama de autoridade metropolitana. Eu acho que essa é uma grande chave para entender que o cidadão da metrópole, não importa o município, se você mora em São Bernardo, mora em São Caetano, mora em Diadema, mora em São Paulo, é um sistema único. Nós vivemos numa região metropolitana que o sistema de transporte, sistema de abastecimento, claro, sistema de abastecimento de água, de energia, de lixo, de captação de Imagina se a rede elétrica, né, para passar de um município para o outro, para não, se você quer 60 Hz, o senhor não, 45, não, o meu é 47,5. Não, não acontece hoje no Pode. ônibus. Então, hoje, a gente tem vários sistemas tarifários que não se conversam. É um absurdo. Eu acho que o governo estadual tem que caminhar no sentido da integração tarifária, integração física de todos os modais. Flamínio, mas isso, professor Falado, é a lição de casa. E parece que o diagnóstico a gente tem há muito tempo, mas a solução, seja por falta de conhecimento ou por falta de interesse político, ela não acontece. Quantas e quantas vezes a gente reclama aqui, Adamo, que não tem integração semafórica nas divisas municipais. Eu faço o caminho, eu venho pela Winston Churchill em São Bernardo, o semáforo está aberto. Eu cruzo a Lauro Gomes, entro no Atlântico, o semáforo está fechado. Se não tem o mínimo de conversa entre as centrais de monitoramento das cidades, como é que a gente pode pensar num arranjo muito maior que é a integração de modais? Aí, ok, seja a autoridade metropolitana ou o nome que for. Qual é o primeiro passo? Os prefeitos têm que se unir? O consórcio ajuda nesse sentido? Onde que começa? Onde que a gente puxa o fio da meada? Ou tem que ter, só aproveitando o que eu te da pergunta, ou tem que ter mesmo um pulso firme mesmo, assim, independentemente do prefeito se unir, já que se não vai se unir, alguém do governo do estado chegar e falar, não, vou pôr ordem na bagunça. Como que tem que ser? Eu acho que alguém tem que pôr ordem na bagunça. A autoridade metropolitana é exatamente para que não tenha bagunça. Porque se você, digamos aqui... É o novo regente para o grupo, né? E não é questão de ser autoritário, simplesmente. É a questão de regulamentar e buscar o interesse comum. Então, por exemplo, a gente tem vários municípios aqui. A gente vai passar um eixo de transporte qualquer, seja um BRT ou um metrô, seja um trem. E aí um prefeito chega e fala assim, eu não quero aqui no meu município. E ele vai fazer o quê? Não vai? Não. Essa autoridade metropolitana tem que estar acima dos interesses individuais, partidários. Tem que ter, por isso que eu acho que tem que congregar os municípios, o governo do estado, as câmaras legislativas, os representantes da população, e isso é possível, é feito assim na França. A França prosperou muito no seu sistema de transporte, é respeitado o plano de transporte, exatamente em função dessa autoridade. Até os funcionários, que são funcionários de carreira, que estão lá se esforçando, implantando o sistema, não é quem chega à autoridade e fala assim, olha, você sai daí que vai entrar o meu grupo e dá licença. Não, quando ele é candidato, ele já está assumindo, tem que assinar que ele se compromete. Faz parte do plano de Faz governo. parte do plano de governo ele ter esse compromisso. Por isso que eu defendo. A gente tem que ter uma visão que defenda a população, os interesses efetivos da população, com toda a sua representatividade. Como é que a gente chega nisso, professor? Olha, como eu disse, concordo plenamente, esse é o grande desafio, né? Como se fosse o desafio de integrar duas empresas diferentes, tem culturas diferentes, tem processos diferentes, né? Quantas empresas fazem fusões, aquisições e acabam não conseguindo chegar, né, num bom termo, num bom acordo. Esse é o desafio do dia a dia. O consórcio tem papel importante, tem conseguido contribuir, mas ainda temos muito a avançar, porque na prática, essa integração que você vive no dia a dia, eu vivo no meu percurso, muitos vivem, nós não conseguimos ainda ter um sistema que consiga dar fluidez. Né? Esse sistema é um duto fechado, quase fosse um duto fechado, lá tem seus vazamentos, mas você pega um grande canal de água
e você não regula as válvulas, você vai conseguir um fluxo contínuo? Não vai. Não vai. Então, é um sistema que desde das épocas da implementação, muitas tecnologias foram desenvolvidas, você tem os mais diversos patamares, mais sofisticados, menos sofisticados, né, responsivos, não responsivos, com laço, mas o que vai mandar nessa integração é o esforço, o trabalho, a integração de processos, e é um trabalho longo. Precisa de um maestro novo ali para ir costurando o dia a dia. Maior, essa isso que vai diferenciar. Mas tem a lição de casa também de cada prefeito. Por exemplo, na linha 18, você imagina a antiga linha 18, agora o BRT, por exemplo, São Caetano. Você vai ter que refazer uma reformulação nos itinerários de ônibus para alimentar. Claro, para integrar, lógico. Local, linha, e não é só tempos, isso. Distribuição, terminais, é um serviço. E não é só isso, a gente tem que pensar hoje com uma ótica que a gente não enxergava um tempo atrás. Como é que vai integrar o pedestre? Sim. E essas novas modalidades? A bicicleta, a patinete, o Uber, como que vai ser? O combustível. Né? A gente tem que pensar, como é que funciona a integração com os polos geradores de tráfego? No caso, por exemplo, o Instituto Mauá, que o professor representa lá. Eu acho que tem que estabelecer um diálogo e entender as necessidades específicas. Você vai passar por lá e tem um circuito junto às universidades, tem que haver um diálogo com os detentores desses polos geradores para integrar efetivamente. A otimização é a integração do projeto no tecido. De uma maneira amigável. Na linha 18, nós tivemos uma discussão bastante produtiva e foram mudadas a localização de 2 estações. Uma estava ali naquela rotatória, onde era Via Mar, entrada da cidade. Um polo de gerador de tráfego. Você vai ali na rotatória gerar a travessia do pedestre, o vendedor, o ponto de táxi de ônibus. Foi deslocado mais perto para a USCS, para ter acesso, junto a um grande polo gerador. A estação que estava próxima ao Instituto Mauá, inicialmente estava na praça, na frente. O Mauá vai ficar contente. Posso até ficar contente, a estação lá está ótima. Mas em um polo gerador de tráfego, gerar outro fluxo intensificado em cima. Claro. Conversamos, ficava mais perto para os alunos da Metodista também, se a estação fosse deslocada para os fundos da faculdade, mais próximo dos conjuntos habitacionais, houve uma conversa e houve o deslocamento. Então, como eu disse, as informações estão chegando, o que a gente espera é que dê tempo, não é, de que cada uma dessas localidades analise a interferência no projeto, dê as suas contribuições, façamos simulações de engenharia, de tempo, de análise, estudo, é importantíssimo. Depois que está pronto, você não faz de novo. Sem dúvida nenhuma. Então, transformar a economia do processo de alta eficiência com uma boa integração nesta malha, onde nós temos um desafio que já era da linha 18, integrar 4 ou 5 cidades, isso não foi feito. Essa linha passa pelas divisas, um ambiente que sempre foi renegado, maltratado. É o ambiente que interligação com a linha 20 Sim. que vai sair do papel. E o lado positivo disso é o ambiente que mais pode ser valorizado, porque é o ambiente mais barato que vai receber uma intervenção urbana. Se ela for bem feita, esse ambiente todo vai se valorizar. É verdade. Você tem históricos no mundo, a Skyline em Nova York. O custo da linha foi pago em menos de 2, 3 anos, com geração de imposto, melhoria de qualidade de vida e valorização dos imóveis. Então, vamos fazer desse desafio um bom desafio e tentar construir um projeto positivo para todos. Agora, voltando exatamente para o projeto, também vai ter o anúncio de ontem, né? Se falou após a assinatura do contrato, 18 meses. Aí, ao mesmo tempo, né, se falou 24 meses para a estação Pirelli. Uma estação vai demorar mais que um BRT inteiro para ser feito? Pergunto para os professores, dá para fazer um BRT em 18 meses? Não é muito pouco? Olha, 15 quilômetros, 18 meses, dá menos de 1 quilômetro por mês. Na superfície, onde você, digamos, não tem a superestrutura que o monotrilho tem, porque esse monotrilho que estava previsto, ele não tinha uma estrutura esbelta, né? Basta a gente olhar a linha 17 Ouro, né? A gente vê a estrutura muito grande, não tem nada de delgado, uma estrutura muito grande, pesada e cara. Então, essa estrutura com BRT, eu acho que uma vez bem projetado, bem discutido,
e fundamentalmente integrado com o tecido urbano, com a solução urbanística integrada, com piso drenável, com todas as características adequadas, com um bom projeto funcional, para nascer bem, com toda a rede de modelagem, integração, onde vai ser definido, e a rede de transporte simulada e devidamente calibrada, aí a gente partir para um projeto básico, bastante consistente, bastante robusto, e um projeto executivo, que é uma coisa que a engenharia hoje está contestando muito, inclusive a questão das licitações sem projeto executivo. Né? Sem, enfim, você muitas vezes estabelece uma linha de desejo e pronto, e cada um faz o que quiser. Eu acho que a gente precisa pensar na questão da engenharia com um projeto bem detalhado para ter um sucesso. Esse, eu acho que até é o grande gargalo. A questão da implantação, a gente conhece bem a tecnologia de implantação, nós temos excelentes engenheiros de estrutura, de civil, de elétrico, de eletrônico, para juntar... Logística, simulação, transporte. Uma maravilha, que o Brasil realmente é uma referência na questão de engenharia. Mas é um desafio, 18 meses para fazer, com isso resolvido. Com isso resolvido. Com isso resolvido, para fazer direito. Agora, é possível, talvez, que vá se lançar uma linha, uma sinalização, um trecho, vai fazer implementando por fases. Inaugurar aos pouquinhos. Talvez sim, nesse prazo, mas sem esse detalhamento, deve ser algo mais ou menos... Muito pouquinho, Nesse prazo, sem esse detalhamento, se ele não está feito já, lógico, né, talvez seja uma solução de fazer em partes. É isso que a gente, novamente... É isso que não precisa necessariamente estar 100% completo para esperar para inaugurar. Isso. Então, essa interpretação que é possível frente às informações que são conhecidas até o momento. Né? Perfeito. Agora, até para detalhar, nós vamos começar a pontuar aqui, tem muita participação dos internautas, e nós vamos fazer um tiratema aí, Sim. pode um responder, o outro complementar à vontade. Primeiro, esse passo do projeto executivo. O que é necessariamente projeto executivo? O que precisa constar? Eu me recordo até quando foi inicialmente o metrô lá atrás, o governador Geraldo Alckmin, olha, dá para planejar, dá para projetar, mas a gente não tem dinheiro para o projeto executivo. O que consta o projeto executivo? A partir de um detalhamento, né, onde você identificou as variáveis, as contribuições significativas de contorno da solução, é primeiro desenhado uma análise de viabilidade, né, a melhor simulação possível que me dê segurança para dizer, ó, custa aqui mais ou menos tanto, dá para fazer assim. Agora, o executivo já entra o detalhamento de cada subsistema. A fundação, o concreto, o sistema elétrico, o trem, o centro de controle, a sinalização, monitoramento, qual é o protocolo que vai usar. O veículo, os detalhes. Então, quanto tempo para fazer um projeto executivo? Depende de como é que estão a qualidade das informações básicas, depende do tamanho da equipe que você vai colocar para isso, depende do seu padrão de entrega. Ah, mas isso é muito evasivo. Mas é verdade. Por isso que eu tenho, às vezes, um ótimo projeto, me dá uma grande assertividade de ter uma boa obra, um bom desempenho. É possível fazer com pequeno projeto? Também é. Só que o risco é muito maior. Custo da passagem, estou perguntando. Custo da passagem? Custo da passagem. Olha, eu acho que esse sistema, naturalmente, ele já tem que ser integrado com um bom mínimo. E o custo... Vai ter que ser um custo equivalente para o trecho. É lógico que aí, novamente, como é o Estado que vai operar, é uma concessão, se a concessão, eles vão fazer a conta matemática. Quanto eu invisto, quantas pessoas eu espero transportar, em quanto tempo eu consigo ter o retorno do que eu investi. Isso é em qualquer lugar do mundo. Se é o Estado, ele vai fazer o investimento e vai balizar pelos outros custos que ele cobra no transporte para integrar. Pessoal também perguntando aqui, até o Miro Mota comentou, como disse o professor, fazer um BRT, aí ele coloca aqui, tipo montanha-russa, desviando, pontes, rios, etc. E é importante, só para deixar claro para quem está em casa, ontem não foi anunciado na coletiva, que o Adamo Bassani e eu acompanhamos, nenhum tipo de detalhamento do BRT. Foi dito pelo governador e pelo secretário Alexandre Baldi que vai ser o BRT no traçado da linha 18. Ponto.
ok? A linha 18 inicialmente era da estação Tamanduateí em São Paulo, linha 2 verde, até a estação de Djalma Dutra, que é a primeira depois do Paço de São Bernardo do Campo, correto, Adam? Agora, na coletiva dos prefeitos, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, cravou, e o próprio professor destacou aqui, 15 quilômetros de extensão, com 2 estações a menos. Então, agora o BRT, que vai ser confirmada a apresentação no dia 6 de agosto aqui no consórcio, então ele vai do Paço de São Bernardo até a estação Tamanduateí, até a linha 2 verde. Então, São Bernardo, São Caetano do Sul, São Bernardo, Santo André e São Caetano do Sul. Então, não tem maiores detalhes. Por isso que a gente está fazendo aqui um exercício de projeções. Dentro desse exercício, até o professor citou bem, Fábio, a questão ali, que é o que todo mundo comenta, é da Guido Aliberti, é de São Caetano. Como é que faz ali, por mais que fale, olha, o Flamínio falou bem, a lógica do BRT, o conceito do BRT é justamente você ter a pista ali, a faixa para ultrapassagem. Então são no mínimo 2 faixas ali destinadas exclusivas ao BRT. Nas estações. Nas estações. Como é que a gente faz isso, por exemplo, ali naquele entroncamento da Faculdade de Tecnologia, do Instituto Mauá, da Guido Aliberti, tem o rio ali do lado, tem até gente que pergunta, vai ser do lado do rio, vai ser do lado de cá, do lado de lá. Aquele pedaço específico com aquelas características. Qual é o maior desafio? Bom, o desafio do trecho, quando foi estabelecido do monotrilho, né, já vinha costurando um pouco todo esse tecido. Então ele vinha primeiro pelo lado de São Paulo, até ali no Instituto Mauá, passava um pouquinho ainda por São Bernardo, na curva ele vinha para o lado de São Caetano, depois voltava para Santo André. Então, o percurso agora vai depender realmente da localização das estações, por onde passa, onde eu tenho necessidade de ter um transbordo, um acostamento, uma mudança de rota. Então, isso vai estar muito ligado à manutenção ou não do percurso, à posição das estações, sim ou não. Nós fizemos essa brincadeira, né, fazer uma montanha-russa, mas é possível desviar o tráfego por baixo, por um túnel. Em Belo Horizonte está fazendo em nível, com tecnologia, logística, controle. Não dá o mesmo fluxo, mas otimiza, lógico, em relação ao não controlado. Então, em cada ponto, depois com as informações à mão, nós vamos poder ter uma foto um pouco mais detalhada e analisar esses impactos. Ainda é muito cedo, né, um anúncio muito novo, e nós não temos sequer o traçado desenhado para ter estimativas mais assertivas. E essa observação é importante, Flamínio, não precisa ser o trajeto inteiro com as 2 faixas, né? Não tem necessidade. É mais ou menos o seguinte, à medida que a gente vai necessitando contemplar o BRT para atender uma determinada demanda, ele tem determinadas características. Então, as características básicas são essas que a gente descreveu. As características, digamos, se houver necessidade de atendimento até 50 mil passageiros por hora por sentido, como é o caso lá de Bogotá, que é o recorde, você tem que ter 2 faixas e escalonamento de pontos. Então, você tem os pontos, o Adam acho que teve a oportunidade de observar, você tem os pontos escalonados, quer dizer, você faz essa distribuição. E com isso, você vai graduando essa capacidade para otimizar o fluxo. Então, aqui é uma solução muito mais pacífica, muito mais tranquila do que em relação ao eixo principal, fundamental, de Bogotá. Bogotá é uma cidade muito complicada, com trânsito muito intenso e é uma cidade muito grande, difícil de se locomover, principalmente de automóvel lá. É um congestionamento imenso e sábado é intransitável, porque tudo funciona, banco, tudo funciona lá em Bogotá. Então fica um congestionamento imenso. Aqui, a vantagem que a gente tem, inclusive com o BRT, é o seguinte, a tecnologia não tem os raios mínimos do monotrilho. Monotrilho, ele tem 2 problemas, como o metrô. Tem o grade, que a gente chama que é a rampa máxima e mínima que ele tem, que ele tem que observar, né? Ele não suporta rampas muito acentuadas. É do pátio para o elevado dele, seria isso? Isso. Ou se você tiver necessidade... Ou é um ponto específico para cruzar com uma obra de arte. Ali na fundação ele ia passar por cima do viaduto da fundação. Então você tem que começar o ponto de baixo estaria a 12 metros do solo. Pois é. Então, tem determinados locais que ele tem que estar muito acima, e o que é complicado. E os raios
horizontais. O trem do monotrilho, o veículo monotrilho, não faz curvas acentuadas, enquanto que o BRT faz. Então, ele é muito mais flexível, muito mais fácil você projetar um BRT nesse sentido e deslocar as estações por conta disso também, né? Então, é muito mais amigável. Outra coisa, ele está na superfície. Na superfície, quando você vai fazer a integração com outros modais ou com os ônibus, está tudo na superfície. Você alarga, aumenta a calha. Se tiver que fazer uma projeção até sobre o córrego em balanço de um trecho, você pode fazer. Enfim, é muito mais fácil do que você, em termos de engenharia civil, do que você fazer uma estrutura lá em cima com essas limitações. Falando ainda dos gargalos, é bom a gente tirar mesmo toda a dúvida. É claro que o projeto oficial vai ser apresentado dia 6, mas além da Guido Aliberti, da largura, tem a questão das enchentes. Muita gente perguntando aqui sobre isso. Como tratar essa questão das enchentes? Aliás, uma das defesas do monotrilho era isso. O monotrilho era imune a enchente. Como que tratar imune ao isso? deslocamento, né? Mas quando a pessoa desce desce, no monotrilho, sim. ela vai o quê? Ela vai, ou ela não tem como descer, não tem como subir, né? Você dá uma perna de pau para cada usuário e fala, agora você está imune a enchente. Não existe. Como é que você vai fazer um sistema alimentador com monotrilho? O sistema alimentador é com ônibus, ou as pessoas vão chegar de bicicleta ou a pé. Se está lá em cima, como que as pessoas vão chegar lá embaixo? Não dá para chegar voando. Não dá para chegar voando. Então, o monotrilho, ele não é imune à questão de enchente. Ele passaria por alguns trechos, né? Alguns trechos. Onde então ele consegue ainda continuar circulando. Agora, o ABC tem um problema crônico de enchente. Tá certo? Precisa ser tratado. E o governo precisa tratar efetivamente disso. Qual a vantagem disso? Eu, se fosse governador, eu realmente falaria, olha, a gente está falando, puxa, não adianta, você está trocando um sistema que é caro, por outro que é barato, só uma questão de preço? Não, não é só questão disso. Eu acho que com isso o governo tem mais recursos. Mas nessa linha que nós estamos bastante alinhados, né? Esperamos que essa destinação dos recursos olhe essa economia como capacidade de investimento para trazer outras melhorias que a região tanto precisa. Perfeito. Tanto precisa. Perfeito. Né? Se a gente pode economizar, oferecer um bom sistema de transporte, economizar e agregar melhorias em agregar outros melhorias no entorno com obras anti-enchente, eu acho que é louvável. Anti-enchente, de controle do resto da malha viária, outras melhorias. Se nós temos Tem essa... algum lugar, algum exemplo de um BRT que passa margem ali ao lado do rio, como a gente vai ter aqui no ABC? Porque talvez no sim. imaginário das pessoas esse é o grande impeditivo. Como é que você vai fazer um BRT do lado do rio? Então, o problema não é o rio. A gente já avançou e não respeitamos o regime de cheias, né? Nem os limites de ocupação ao lado do rio, muito menos. Né? Então, já fizemos essa besteira há muito tempo, né? Tomamos essa má decisão de usar vias de fundo de vale, né? Foi uma simplificação que nos custou caro. A gente poderia ter um parque linear maravilhoso no entorno do córrego e deixar as pistas mais afastadas se a gente tivesse um bom plano. Só que nós não fizemos esse plano e agora a gente está pagando por isso, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer obra anti-enchente, seja com piscinão, seja com desassoreamento, seja com microdrenagem na rede, seja até com a questão de pensar na questão do asfaltamento, né, para não ter uma contribuição para o sistema de drenagem, jogar. Tem um asfalto que dá para absorver água também. Tem asfalto. O fato da presença do rio não é um impeditivo para mudar o traçado. De forma alguma. De forma alguma. O rio é soberano. É um risco associado ao projeto, ok. Mas ele não é um impeditivo. Claro. Agora, o governador, ontem, o secretário, falaram em algo quase de 700 milhões de reais o custo desse BRT. Mas dentro dessa lógica da diferença de um modal muito caro para um modal mais em conta, digamos assim, se você for tratar todas essas questões, o projeto não vai ficar 700 milhões. Né? Não. Provavelmente ficaria muito mais, mas há uma margem muito significativa para esse tipo de intervenção, né? Mesmo que você não imagine nem chegar aos 4 bilhões, que era o preço da fase 1 estimado inicialmente. Né? Hoje nós temos lá o que está divulgado, 600 milhões de obra,
se vai ter a multa ou não de até 270 milhões, e esse resto, né, essa sobra, deveria ser pensada novamente, para minimizar os efeitos desses cruzamentos, desses impactos. Não é algo que vai ser feito do dia para a noite, mas se o projeto prever, antes de ser executado, que amanhã vai ter essa obra de arte, você pode instalar isso sem problema. Se você fizer o projeto sem olhar isso, muito dificilmente amanhã, mesmo com engenharia, exercício, você vai conseguir reinstalar isso por cima. Isso vai ser um belo exemplo. Seguinte, você fala, puxa, vamos fazer um sistema bacana, eficiente, moderno. Isso é referência mundial. Acho que o ABC tem essa possibilidade. Existe e a oportunidade de revitalizar toda essa área de fundo de vale. Isso deveria ser olhado como, olha, o BRT, junto de uma área revitalizada, ambientalmente correta, é uma área que, como foi fundo de vale hoje, a ocupação de atividade comercial, eu vou estimar ali quase que talvez 60% da área mais próxima hoje é destinada à reciclagem. É pátio de carro, é desmanche, é reciclagem de papel, de vidro, de metal, de entulho de obra. Por que não aproveitar já esse vetor que está ali, organizar, potencializar e transformar isso num canal? A gente tem um estoque de áreas depreciadas no entorno. Então, é um momento de ter o BRT como uma fonte para iniciar, junto com as prefeituras, que tem que ser. O BRT, por si, você não pode chegar lá e falar assim, vai resolver o problema de enchente. Não. Mas junto com ocupação urbana. Com o governo do Estado, ele pode ter uma diretriz que a gente possa olhar... Orquestrar isso entre as cidades e proporcionar um resultado melhor. A questão da valorização do entorno. Eu me lembro muito bem, quando foi implantado o corredor Santo Amaro, 9 de julho, o corredor Santo Amaro já estava numa decadência urbana, digamos, num trecho mais próximo do Itaim e para o lado do Brooklyn. O que aconteceu com o corredor? Consolidou isso, ou seja, desvalorizou o entorno, porque era um projeto que não considerava a calha viária de uma maneira adequada, não tinha arborização, estragou o sistema viário. A oportunidade que a gente tem com o BRT é de valorizar exatamente o contrário. Então é um local que está desvalorizado e atrair, inclusive, investimentos de comércio, prestação de serviços, né? E com isso, de habitação. Quem que não quer morar... O estudo de ocupação desse entorno que distribua a área comercial, residencial, perfeito, área de respiro para absorção de água, água de pátio de estacionamento, área para reciclagem. Então, essas questões ainda são muito amplas, né? A gente tem que e ter precisam evoluir nesse sentido. Um projeto não de transporte, tem que ter um projeto urbano e de revalorização. Secretarias, não só Secretaria de Transporte, Secretaria de Habitação, Secretaria... Seria o ideal. Seria o ideal. Eu acho que o projeto de transporte é que potencializa a alavancagem. Vai trazer oportunidade. Essas oportunidades. É mais ou menos o seguinte, eu já fiz um estudo alguns anos atrás, foi muito interessante, da valorização do entorno do metrô. Então, por que valoriza? Porque todo mundo quer um bom sistema de transporte, que você não fica congestionado, não fica preso e está próximo à sua residência, né? Eu acho que o BRT pode significar isso para a região do ABC. Se for um sistema limpo, bacana, eficiente, confiável e que respeite e integre toda a região do ABC... Quanto mais hoje você retirar o pênalti das pessoas que moram no ABC e trabalham em São Paulo, de demorar 1 hora e 1h30 para ir para São Paulo, 1 hora e 1h30 para voltar, menor vai ser a diferença entre o valor do imóvel em São Paulo e no ABC. Perfeito. Colocar mais aqui a participação dos internautas. Custa o dobro. Miro Mota, Antônio Sentiu, com bastante participação, vou tentar aqui resumi-las, né? O Miro Mota está até sugerindo a aplicação de multa se não cumprir o prazo, viu, Adam? Dos 18 meses. Olha, deveria ser mesmo, viu? Tanto para a empresa que for responsável pela construção, quanto até alguma responsabilização do próprio governo. O Antônio Santil fala que a Avenida dos Estados alaga muito e pergunta onde que vocês sugerem que seja o estacionamento, o pátio. São Bernardo mesmo? O estacionamento... O pátio, a garagem dos ônibus. Não, a garagem do
dos ônibus, Estava no tamanho da TI. não precisa estar numa área nobre, né? Porque o valor é muito elevado. E, normalmente, você pega os veículos, ele inicia a operação e ele só fica durante todo o período operacional sendo utilizado no eixo. Vai para né? a parte só no descanso ali, mas não tem para a garagem só no final. E você pode ter o que a gente chama de mangueira, né? Que é uma denominação de transporteiro, nos terminais. Então, por isso que eu acho que é importante também ter 2 terminais, um no tamanho da TI e outro terminal no Paço Municipal, que já tem nas duas pontas, ou se o projeto um pouco avante, um pouco antes. For um pouco antes, um pouco depois, que seja nessa outra ponta. Mas eu acho importante ter esses 2 terminais. Legal. Ricardo Montandon Faria, obrigado. O Miro Mota ainda está falando também das enchentes. Com enchentes no ABC, o melhor transporte por cima, por baixo não vai funcionar. O Raul Veríssimo está falando, digam o que for, problema de enchente está no limite da engenharia, não resolve com absolutamente nada, aí tem que torcer. E o pessoal está muito em mente com a chuva aqui que alagou o ABC nos dias 10 e 11 de março. Antônio Carlos Soares, obrigado, falando da saúde de Mauá, vamos observar sim. Enfim, muita gente questionando. Adamo Bazani, a derradeira. Última pergunta, então, em relação à estética. Parece que é uma pergunta menor, né? Mas não é. as pessoas se sentirem bem. Um BRT ou uma estação de trem, de metrô, ela tem que ser bonita? Tem que ser bonita, tem que ser referência. Eu acho que tem que ter um projeto específico das estações, do veículo e dos terminais, que caracterize e que identifique a região do ABC. Esse BRT é um BRT do ABC. Eu acho que deveria ter todas as características e toda a identidade do ABC. Tem na que ser bonito. arquitetura, na sinalização, no veículo. É uma questão que nós tínhamos colocado, ganhamos algumas, né, não fomos acolhidos em outras. A linha bronze, por que bronze, né? Nada contra o metal, mas o imaginário sempre fala ouro, prata. O ouro é a 17, né? Que está parada, né? Então, podia ser a linha do aço, talvez. Então, vamos pensar num BRT regionalizado, com as melhores tecnologias e buscando fazer do limão a limonada. O que não for bom dessa solução, vamos olhar o risco, vamos buscar financiamento, vamos buscar solução de engenharia, integração, porque é muito importante para a região melhorar o seu sistema de transporte. O imóvel no ABC custa metade do imóvel de São Paulo. Tem bairros mais longe que custam muito mais caros que o ABC. A dificuldade de mobilidade urbana impacta isso fortemente. Em São Paulo o IPTU é maior, o imóvel é maior e as pessoas continuam querendo morar lá. Claro. Então as centralidades precisam produzir. E um gargalo que a gente sente muito, a população conhece, é o trânsito. E acho que o anúncio de ontem teve uma coisa importante, Adamo, e é bom a gente destacar para quem está em casa. Estou vendo muita gente aqui, a gente até entende num primeiro momento o ceticismo, não em relação ao modelo em si, Sim. mas em relação ao poder público ter a capacidade e a vontade política de tirar do papel e executar. E o ABC tem um histórico disso. Piscinão Jaboticabal, a gente falou tanto de enchente aqui, eu me recordo desde 2006, quando eu entrei na Rádio ABC, toda a pauta que eu ia fazer com o Serra ou com o Alckmin governadores, uma das perguntas era o Piscinão Jaboticabal. Não, avançou, o Kassab era prefeito de São Paulo, não, vai sair, esbarrou no problema de desapropriação, parou, cancelou, desativaram, só veio à tona novamente porque o ABC ficou embaixo d'água nos dias 10 e 11 de março. Mas ainda está carecendo, Dória assinou a DUP, mas ainda carece de recursos do governo federal para a obra efetivamente começar. Então, uma promessa para o ABC. Modernização da linha 10 turquesa. Perdi a conta, eu acho que o Adam não tinha cabelo ainda quando começaram a prometer da linha 10 turquesa. E até agora, nada. O trem é o mesmo. Pois é, mas acho que até nós da imprensa, Adam, acho que a gente tem um papel importante nesse aspecto, porque ficou tão canalizada, Flamínio, o professor, a discussão se era BRT, se era monotrilho, se era BRT, que dá a impressão só para quem está em casa que é a mesma história da reforma da Previdência. A gente até colocou aqui. A linha 18 é a reforma da Previdência e da mobilidade do ABC. Mas a reforma da Presidente está saindo. E a reforma da Previdência por si só não resolve os problemas resolve do Brasil. tudo. Tem que ter a reforma tributária depois, a reforma política. A linha 18
É a mesma coisa. Fosse o monotrilho, ou seja, o BRT, ela é uma parte de um contexto muito maior chamado integração. O internauta colocou aqui muito bem, a gente tem que ter no imaginário nosso que a linha 18, ela vai ligar justamente a linha 2 verde, a estação Tamanduateí, que é onde passa também ali a conexão com a linha 10 turquesa, com a linha 20 do metrô em São Bernardo. Então é a possibilidade para moradores, passageiros de Santo André, São Bernardo, São Caetano, quando tudo tiver concluído... parte da malha. Exatamente, você ter acesso até a Lapa pela linha 20, saindo do Rude Ramos ali na estação Afonsina, você também utilizar a linha 2, e a linha 2 ali você tem o acesso pela estação do trem, etc. e tal, com as outras modalidades, com as outras linhas do metrô. Então o ABC vai ficar amplamente preenchido com as possibilidades de você chegar a qualquer região da cidade de São Paulo, coisa que hoje a gente não tem. A gente tem como única opção no transporte coletivo, exceto os ônibus, você pegar 2, 3 ônibus, é a linha 10 turquesa. Então, para quem está em casa, o objetivo é esse hoje da presença dos especialistas. A gente está discutindo muito o BRT porque é um modelo, um conceito novo para a gente aqui, mas a discussão não termina no BRT. O BRT faz parte de um projeto de integração, de mudança na concepção da mobilidade urbana aqui da região do ABC. É isso que tem que ficar claro para quem está em casa. E mais uma vez, quero agradecer muito a participação aqui dos nossos convidados. Você viu, a gente normalmente faz 1 hora de programa, mas era inevitável a gente estourar o horário e ainda... longe do objetivo de esgotar aqui as dúvidas, de esgotar a pergunta, não era esse o objetivo. Até porque o próprio modelo, né, Adamo, não foi anunciado o traçado. Então nós estamos aqui fazendo vários exercícios. Imagine quando for anunciado, vai ser um programa de 3 horas. Nós vamos ter que trazer o professor e o Flamínio de volta aqui. Traz um lanche pra gente. Flamínio Fischmann, mais uma vez, obrigado pela gentileza, sucesso aí na sequência do trabalho e fique à vontade para suas considerações finais. Olha, muito obrigado. Eu estou muito contente em ter participado de uma conversa, de um debate assim, com um nível tão alto, com pessoas tão qualificadas como vocês, como repórteres e o professor de engenharia. Muito legal, eu acho que isso deveria ser reproduzido. E a minha consideração final é o seguinte: boa qualidade de vida, a gente precisa ter emprego próximo da habitação. E próximo não é só geograficamente, é por tempo. Então a gente precisa, de fato, pensar numa malha de sistema viário integrado e a gente tem a oportunidade de mostrar um novo modal. Um modal que a população do ABC pode se orgulhar de falar, nós fizemos o primeiro e nós temos condições de ampliar isso, ampliar a rede e fazer uma integração de alta qualidade e valorizar a região do ABC, valorizar a questão territorial, valorizar a questão de serviços, de comércio, educação e gerar empregos, que é o que as pessoas precisam para viver bem. Obrigado mais uma vez, Flamínio. Professor Fábio Bordim, aliás, em nome do professor Fábio, estenda um abraço, cumprimento a todos do Instituto Mauá de Tecnologia, nosso agradecimento, a disponibilidade, a gente sabe que vida de professor é sempre muito corrida. Obrigado pela presença e da mesma forma, professor, à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço, né, aos internautas, ao público que acompanhou a gente nessa discussão, né, espero que tenha sido tão interessante para eles como foi para nós. Esse é um tema, como eu disse, muito apaixonante, né, a gente vive isso no dia a dia, essa angústia, né, eu quero que melhore, eu preciso de uma solução que economize meu tempo, que me dê mais qualidade de vida, e o que a gente acredita, espera que aconteça, é que o esforço da implementação respeite a boa qualidade do projeto. Nós precisamos fazer muito rápido, mas antes de fazer rápido, nós precisamos fazer bem feito. Precisamos saber o que nós vamos fazer, precisamos estudar as interferências, estudar o conjunto, não tem certeza, precisa deixar previsto, precisa deixar espaço, né? Nós temos escutado muito, o Brasil é o melhor povo do mundo para fazer um projeto até os 80%. Os 20% finais são difíceis. Nós temos que trabalhar ali. É ali que nós vamos conseguir que o dinheiro público seja bem aplicado, que o contribuinte receba um serviço de qualidade, que o transporte tenha fluidez, né? São nesses 20%. Nós precisamos fazer o mais rápido possível, é um tema emergente, mas fazer o que for bem feito.
bem estudado. É isso que a gente quer. E estamos aí para discutir, para participar junto com vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. A gente falava aqui, Adamo, da reforma da Previdência, professores, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados em Brasília, que analisa a proposta da reforma da Previdência, tinha aprovado hoje à tarde o relatório, né, na comissão especial, ainda não é a votação derradeira, que é a votação em plenário, aprovou na comissão especial e agora chega aquela parte morosa, que é a parte dos destaques. Então, tinham mais de 10 destaques, ele tem que ser lido, defendido, debatido pontualmente, individualmente, esses destaques. Mas o mais interessante, acabo aqui distraído do portal G1 de Notícias, a comissão rejeitou a proposta para flexibilizar a regra de aposentadoria dos policiais, conforme defendia o presidente da República, Jair Bolsonaro, que ontem montou uma verdadeira operação lá na base governista para tentar mudar ou incluir esse texto ainda no relatório do deputado Samuel Moreira, mas não conseguiu. A Câmara ainda está aí, deve até o final da noite terminar os destaques, mas o texto base na comissão especial foi aprovado e a gente aguarda aí. Vamos ver se vai suspender o recesso, o que vai acontecer, porque eles prometeram ainda em julho votar no plenário da Câmara e depois ainda vai para o Senado. É a longa jornada da reforma da Previdência, assim como é longa a nossa jornada, Adamo Bazzani. Jornada que só está começando, né? Quer dizer, começando. definiu o modal, agora a gente tem que ver como vai ser implantado, o que na verdade vai ser implantado. A gente sabe que é um BRT, mas como vai ser esse BRT nesse caso e as outras promessas. Quarta-feira, trem novo, trem seminovo, estamos de olho. Vamos ficar de olho. Aliás, convido o pessoal também para acessar o Dia a Dia Diário do Transporte e um dos destaques até te acompanhado em relação ao viaduto Adibichamas, que é aqui bem pertinho do Repórter Diário. Exatamente, foi definida a empresa vencedora que vai fazer a duplicação do viaduto Adibichamas, viaduto que é um dos grandes gargalos, principalmente para quem está de carro. Perfeito, pessoal. E ó, lembrando, o Carlos Carvalho aqui tá me puxando a orelha. Ó, pessoal, uma edição impressa do Repórter Diário, todos os destaques, todos os detalhes, inclusive esse nosso bate-papo com os especialistas. Você vai ter detalhes, desdobramento na nossa versão impressa do Repórter Diário, no site do Repórter Diário. Você que acompanhou de forma rotativa ou que perdeu alguma parte ou quer ver de novo, são muitos temas importantes, informações relevantes. Pode, assim que acabar a transmissão, dar um F5 no computador, atualiza no celular, você assiste novamente a entrevista, ou então depois você pode ver também no nosso canal do YouTube a entrevista com esses dois especialistas, trazendo mais informações, mais proximidade do dia a dia do BRT, que é um termo que vai ser muito falado a partir de agora aqui na região do ABC. E ao sorteio, Adamo Bazzani, ó, pessoal que gosta de ir pro cinema, viu? Opa. Nosso sorteio de sempre, os vencedores de hoje, aos 4 pares de ingresso, Sandro Moretti aqui de Santo André, e outro aqui de Santo André, João dos Santos Pereira. Olha aí, Mirô, falou que não sorteava homem, hoje 2 homens aqui, 2 andreenses, Sandro Moretti e João dos Santos Pereira, só passar de segunda a sexta no horário comercial aqui na sede do Repórter Diário, Álvares de Azevedo 210, quarto andar, munido com documento, com foto para retirar os ingressos. Lembrando que amanhã, sexta-feira, vai ser o sorteio através do Instagram. Então você vai lá, curte, copia lá, indica para os amigos para você poder participar conosco do sorteio amanhã aqui ao vivo a partir das 7 da noite. Adamo, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Leandro, parabéns também para o seu trabalho, a gente trocando essas figurinhas, exatamente. Vamos acompanhando aí novidades a qualquer momento. Repórter Diário, Diário do Transporte, trazendo as notícias atualizadas. Nós vamos transportar a notícia, Adamo Bazzani. Vamos transportar a notícia, esperamos que seja numa velocidade boa, né? Exatamente. Ingrid, obrigado. Toda a equipe do Repórter Diário, você que nos acompanha, valeu, boa noite.